Hoje nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Cavadas, responsável pela gerência de processos assistenciais e segurança do paciente, e ele vai nos falar um pouco mais sobre erros de diagnóstico, uma situação muito preocupante na área de saúde. Dr. Leonardo, como é que o senhor pode nos conceituar e fazer entender um pouco mais sobre essa situação dos erros de diagnóstico? Bom, os erros diagnósticos mais frequentes, mais comuns, que primeiro vêm à nossa mente, são os diagnósticos errados, diagnóstico incorreto. Esse é o mais comum, é o que as pessoas primeiro se lembram. Mas é bom a gente entender que diagnósticos tardios, eles também são considerados como erros diagnósticos. Eles impedem que o paciente receba a terapêutica adequada precocemente, eles usualmente estão associados à perda da chance de um tratamento ideal para o paciente também. E existem também diagnósticos que não são concluídos, né? Outra dimensão de erros diagnósticos são aqueles diagnósticos que não chegam até o final, ainda que tenha exaustiva investigação e etc., mas que talvez não caminhem pela direção que se espera para um diagnóstico assertivo. Bom, quando uma pessoa tem um problema de saúde, obviamente ela busca uma assistência. E como que ocorre esse processo de construção de um diagnóstico? O médico, ele se baseia em quê para chegar a um raciocínio que leve a um determinado diagnóstico? O raciocínio crítico, o raciocínio diagnóstico, ele inclui algumas etapas e alguns componentes. O primeiro componente é o da história clínica, onde o paciente desenvolve a história, ela descreve a história, e essa fase da escuta é importante, né? Quanto mais tempo for dispensado para a escuta do paciente, maior a chance da suspeita diagnóstica já aparecer nesse momento. Junto a isso, vem logo na sequência o exame físico completo do paciente, onde alguns sinais podem surgir, ou alguns achados clínicos podem surgir na propedêutica. E por último, as tecnologias complementares, os exames diagnósticos complementares, de imagem ou complementares, enfim, métodos gráficos, métodos laboratoriais. Todos juntos, eles são compilados pelo profissional e com o processo cognitivo e também com um componente intuitivo de experiência prévia, ele formula a hipótese diagnóstica, ele formula o seu diagnóstico associando esses três componentes. É quase que um quebra-cabeça que pode se encaixar perfeitamente ou não? Nem sempre se encaixa perfeitamente, por vezes é necessário mais escuta, por vezes é necessário mais exame físico, o acompanhamento no tempo, e por vezes é necessário lançar mão de mais exames diagnósticos. Acontece de um diagnóstico, durante essa busca desse raciocínio, sair de um diagnóstico e ir para outro, e isso é considerado já um erro de diagnóstico, ou ainda quando a gente só está falando de uma hipótese diagnóstica, a gente ainda não fala em erro diagnóstico? No momento que a gente define um diagnóstico e implementa no paciente, o paciente já começa a receber a terapêutica. Então, enquanto existe uma formulação, na fase inicial da formulação do diagnóstico, muitas hipóteses são colocadas. Frequentemente, algumas hipóteses, a gente fica de frente com várias hipóteses e a gente vai afunilando as possibilidades de acordo com o que aparece dentro da nossa construção desse quebra-cabeça que você colocou. A partir do momento que a gente define um diagnóstico para esse paciente e esse diagnóstico se modifica com o tempo, isso é um erro diagnóstico. Implica a necessidade de uma reflexão e avaliação do processo ao qual chegou-se nesse diagnóstico e ver quais são as fragilidades nesse campo, nesse caminho desse diagnóstico. De forma igual, à medida em que a gente, por vezes, leva muito tempo para fazer um diagnóstico, seja porque não houve uma suspeita inicial, seja porque os exames iniciais ou o exame físico inicial não apontavam para o diagnóstico definitivo, um diagnóstico tardio também é classificado como erro diagnóstico. Bom, baseado na sua explicação, eu percebo que há vários fatores que influenciam no diagnóstico correto. Inclusive, eu penso que num ambiente de maior complexidade, por exemplo, no mundo da pediatria, isso é um pouco pior do que no mundo dos adultos, porque a gente depende até das informações do familiar, porque o paciente muitas vezes não tem a condição de dar todas as informações necessárias. Você tem assim
Tenho aqui comigo, eu vou fazer um relato para vocês de um caso que nós avaliamos aqui no nosso hospital, né? Então foi um caso de uma criança com 5 anos que veio na emergência com um quadro muito recente, muito precoce, 8, 12 horas de evolução com febre, mal-estar, fadiga, dor local, um inchaço no pescoço, e ele veio à emergência, obviamente emergência lotada, muitas crianças esperando por atendimento, e após uma análise rápida o médico deu um diagnóstico de cachumba para a família, né, e foi para casa com sintomático. No dia seguinte, né, 1 ou 2 dias depois, essa criança volta ainda com inchaço no pescoço, mas um inchaço mais localizado, mais significativo, e nesse momento foi feita uma avaliação diagnóstica com exames complementares, buscando o diagnóstico diferencial, e foi feito o diagnóstico de linfadenite, né, então um infarto ganglionar, e essa criança foi internada, foi iniciado antibiótico para ela, né, nesse caso é necessário o uso do antibiótico, e o acompanhamento desse gânglio para ver a necessidade ou não de drenagem, de formação de abscesso, a necessidade de drenagem desse gânglio, bem como a resposta ao tratamento iniciado. Enfim, 7 dias depois a criança teve melhora, foi embora para casa, mas a família ficou muito apreensiva durante esse período, além de despertar na família uma desconfiança muito grande na equipe e na instituição. Então, esses erros diagnósticos, essa tipificação de erro diagnóstica, todo profissional de saúde está sujeito em função de todos esses fatores que levam ao erro diagnóstico, né? Então, sobrecarga de trabalho, né, excesso de atendimentos, pouco tempo para atendimento, então a tendência é que o profissional ele seja levado ao diagnóstico mais óbvio, ao diagnóstico mais simples, né, pensa-se menos na maior complexidade. O que é mais corriqueiro, né? O que é mais corriqueiro. A dificuldade, a falha, né, naquele momento, então, em função disso, levam a outras falhas, a falha entre a conexão de todas essas variáveis, de todos os sinais e sintomas e, eventualmente, um exame complementar para que possa ser feita a formulação diagnóstica ou das hipóteses diagnósticas, né, que integraria todos esses fatores associados. E o mais importante que a gente entende nesse caso do erro diagnóstico é uma comunicação eficaz com a família, né? Então, não só a comunicação do primeiro dia, né? Então, no momento que você dispensa um paciente de um pronto-socorro, de uma emergência, nós estamos sujeitos à falha diagnóstica, até porque são diagnósticos, por vezes, muito precoces, bem no início da evolução, e outros diagnósticos mais tardios. Então, a alta desse paciente, a qualificação dessa alta, inclui a verificação de sinais e sintomas de outras patologias, diagnóstico diferencial que eventualmente pode surgir e sinais de alerta que levariam de volta e trariam de volta o paciente para nosso pronto-socorro, no caso. Então, pós-evento é a comunicação com a família eficaz, a explicação de o que levou àquela formulação diagnóstica inicial e por quais motivos houve a mudança do diagnóstico, e isso pode acontecer, evidentemente, pela evolução do tempo. Quando você está na emergência, você está vendo uma fotografia, quando tem a oportunidade de analisar o tempo, você vê um filme, e com isso é possível ter uma formulação diagnóstica mais assertiva. E a comunicação sempre vai ser um processo crítico, né? Tanto no início quanto no final, após a descoberta desse erro de diagnóstico. Você acredita que a comunicação é um fator que pode minimizar uma eventual, assim, busca da família por direitos ou reclamação? Isso é revertido com uma comunicação mais efetiva sobre essa lógica que você falou de como que evoluiu, por que mudou o diagnóstico? Sim, a literatura mostra isso pra gente, que é possível minimizar esse tipo de angústia, sofrimento da família em função de uma comunicação. Se a gente fosse fazer um resumo dessa comunicação, que é uma comunicação de alto risco, lembrar que a família agora perdeu ou fragilizou a confiança na instituição ou no profissional, mas 2 coisas são importantes. Primeiro, transparência, e segundo, explicação para a família. Comunicar a família, explicando exatamente o que aconteceu de uma forma clara, simples, objetiva e adaptando-se à necessidade. Bom, mas isso acho que é o tópico para a nossa próxima entrevista. Nós agradecemos a disponibilidade para você estar aqui falando sobre o diagnóstico. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigado.